Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de Café com Mentoria. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael Monteiro, sou do Rio de Janeiro, cidade Itaboraí. Eu tenho um bar, né? Ele funciona dentro de um campo de futebol, no qual todos os domingos temos jogos. Esse período aí nós estamos no período de campeonato, está sendo bem legal, né? E minhas dúvidas é sobre renda, né? Valores e atendimentos. Eu tenho algumas pessoas que me ajudam, atuam comigo lá, mas eu sinto que elas não estão assim preparadas o público para atender o público da forma correta. Eu penso de uma forma e elas pensam de outra. Eu acho que a gentileza gera gentileza. Para mim vender bem, eu tenho que, né, participar, doar algumas coisas. Eu penso assim, não adianta eu querer agradar todo mundo, que a gente não vai conseguir. E a pessoa que está comigo querer descartar. Tipo, ela depende daquilo ali e não faz por onde. Só que ao mesmo fato, eu às vezes penso em dispensar, eu vejo a necessidade que ela tem para estar ali. Então eu fico assim, não vou dizer pena, mas tipo assim, eu sei que se eu dispensar, o momento que a gente vive hoje, ela não vai conseguir entrar em outro mercado. Então vai fazer falta para ela. Eu já conversei 2 vezes, parece que não entra na mente da pessoa. E além do meu comércio, que é um bar, dentro de um bairro, né? Eu atuo fora. Então, nesse período de pandemia, eu fiquei 2 anos parado, montei o meu comércio nesse período de pandemia, né? No qual me ajudou muito e tem me ajudado. A venda de bebida, ela sai muito, né? E petisco também, sendo que a minha maior dúvida mesmo é no meu atendimento, nas pessoas, na minha equipe que eu tenho, como fazer para ajudar eles a melhorar o atendimento. Eu tenho seguido você sobre valores, teve uma palestra que você deu falando se a mulher fazia bolo, né? E os preços aumentam. Você vai no mercado hoje, os preços subiram muito, né? E ela estava com medo de aumentar o valor do bolo. Aí você deu dicas a ela. A pessoa tem que se adequar aos novos valores. Se a pessoa não se adequa àqueles valores, infelizmente ela não vai poder, né, atender aquele público. Mas ela vai estar sempre ali em pronto atendimento para a pessoa voltar. Isso aí eu escrevi, colhei lá, mostro às pessoas, mostro o seu nome, que foi você que falou isso, foi seu dizer. Muitas pessoas entendem, outras não entendem, e eu sempre falando, tipo assim, a venda, você tem que ser uma pessoa simpática, não devido ao dinheiro que você vai ganhar, mas pelo atendimento. Eu sempre falo que um bar, ele tem que estar sempre... Rafael, Sim. tu tá numa live que chama Café com Mentoria. Tu vai deixar o mentor falar ou tu vai ficar falando até 10 horas da manhã, Rafael? Ô, Não, eu quero te Rafael, o ouvir. sangue de Jesus tem poder. Tu fala, hein, meu amigo? Tu fala, hein? Pelo amor de Deus, hein? Olha só, eu preciso Sim. de uma deixa para entrar. Se tu não me der uma deixa para eu entrar, eu não entro nunca, meu amigo. Qual é? Eu vou poder falar ou não vou, pô? Posso falar? Eu tô brincando, tá? É só para você. Eu tô só brincando para você ficar mais seguinte. Pessoal, para quem tá chegando agora, esse é o Rafael. Ele mora em Itaboraí, uma cidade aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, e ele tem um bar onde ele vende bebida e vende também petiscos. E esse bar, ele tem um campo de futebol próximo ao bar, ou seja, quanto mais jogo de futebol, mais cliente eu tenho e mais, obviamente, entrada, mais venda, mais lucro eu tenho. Então, o Rafael entrou aqui na live e ele disse que a maior dificuldade dele é com o atendimento ao público. Rafael,
Me diz aí duas coisas. Primeiro, há quanto tempo o teu bar está aberto, funcionando? Então, ele abre às 8 horas da manhã e Não, não. fecha meia-noite. Há quanto tempo? Tem quanto tempo? 6 meses, 1 ano, 2 anos? Tem 2 anos. Beleza, 2 anos. Quantas pessoas que trabalham diretamente com você ou indiretamente? Quantos colaboradores? São 3 pessoas. São 3 pessoas hoje. Show de bola, 3 pessoas. E aí, Rafael, eu vou, ao longo da minha explicação, eu vou fazer algumas perguntas para entender melhor o que você falou, mas me diga se eu entendi certo. Você tem uma forma de atender que você acha que é a forma ideal, só que nem todo mundo segue essa forma ideal que você julga que é a maneira perfeita de atender o cliente. É isso? Sim, correto. E aí, obviamente, se você vai lá, se você atende de um jeito direitinho, perfeitinho, e na hora que o seu colaborador vai, ele atende de um jeito diferente, que não é o jeito ideal, obviamente que o cliente, ele vai, mas talvez não volte. Ele poderia comprar mais e talvez não compre tanto. Ele poderia recomendar para alguém e talvez não recomende. Ou seja, no final do dia, isso impacta a sua venda bruta, o seu faturamento. Faz sentido? Com certeza. Então a gente tem muita coisa legal para falar aí com base nessa tua dúvida. Obrigado por você ter entrado e ter tido a coragem de vir aqui falar. Eu fechei os comentários para que a gente possa se concentrar diretamente aí no tema. E aí, depois do final da live, eu abro os comentários. Essa live é uma live muito objetiva, que tem o principal foco de ajudar o empresário que entra aqui. Então, você, como empresário, entrou aqui e eu vou dar todo o meu apoio para te ajudar. Bom, dito isso, cara, eu preciso dizer que a melhor forma, preste atenção, pessoal, talvez o pessoal esteja pensando assim, o que o Daniel vai falar para o Rafael não errar novamente com relação à equipe dele? E tem muita gente que tem problema com a sua equipe. Então, a primeira coisa que eu quero reforçar aí para todo mundo que está nos assistindo. Você tem uma empresa e tem muito problema com a tua equipe, primeira coisa que você precisa saber, o melhor momento de demitir o teu funcionário é no processo de contratação. Mas como assim, Daniel? Exatamente. Lá no processo de recrutamento e seleção, é o melhor momento para você demitir o seu funcionário. Por quê? Tem muita gente que tem problema na empresa. Por quê? Contratou de maneira atabalhoada, pegou o primeiro que apareceu ou a primeira que apareceu e não fez um teste, uma entrevista, alguma prova, alguma avaliação para identificar se aquela pessoa realmente está aderente aos valores da empresa. Mas por que valores, Daniel? Porque você tem que contratar valores e treinar as habilidades. Você pode pegar uma pessoa sem habilidade nenhuma. Você treina ela e um dia ela vai estar pronta para te ajudar. Agora, se você pegar uma pessoa que não tem valores parecidos com o da sua empresa, não há treinamento que dê certo. Primeira pergunta que eu quero te fazer. Você acha que você contratou bem? Ou você pegou pessoas conhecidas, pessoas que estavam ali precisando e você botou para trabalhar no teu bar? O que você acha? Então, eu peguei uma pessoa que estava precisando. Experiência de bar ela não tem, mas ela tem experiência em outras áreas. Então, eu apostei que poderia dar certo. Entendi. E aí, eu vou te falar, poderia dar certo mesmo, tá? Só que a primeira coisa que a gente tem que fazer é um filtro para identificar se a gente está trazendo pessoas que têm aderência ao que você precisa. O Rafael, pessoal, ele tem um bar que vende petisco e que vende bebidas. Então, o perfil de pessoa que o Rafael precisa são pessoas comunicativas, sorridentes, simpáticas, proativas. São pessoas que precisam ser envolventes. Se eu botar uma pessoa mal-humorada, lenta, pouco proativa, uma pessoa que não gosta de conversar com o cliente, que não lida bem com outras pessoas,
a chance do Rafael se dar mal é enorme. Então, a primeira coisa que você tem que avaliar, Rafa, é se essas 3 pessoas que estão hoje com você, se elas têm ou não o perfil desejado para ocupar a posição que elas ocupam. Porque eu já vou falar de treinamento, tá, Rafael? Eu já vou falar de treinamento. Sim. Mas a primeira pergunta que eu te fiz foi: você contratou certo? E a segunda pergunta que eu vou fazer também é muito importante. Tem gente que chega e fala assim para mim: Daniel, eu estou tendo muito problema com pessoas. O que eu faço? Primeira pergunta que eu faço para esses empresários é: se você tivesse que começar a sua equipe do zero hoje, você contrataria as mesmas pessoas? Se você tem uma equipe que tem 5 pessoas, você contrataria as mesmas 5 pessoas, sim ou não? Geralmente as pessoas falam: eu acho que dos 5 eu ficava só com 1 ou só com 2. Pergunta: então por que você não começa a trocar essas pessoas? Perfeito. A sua equipe de trabalho não é igual a sua esposa, o seu marido, que você não pode trocar, não. Casou, tem que ficar com essa pessoa até o resto da tua vida. Por isso que você tem que chegar e namorar, noivar, olhar se essa pessoa realmente presta. Porque depois que casa, piora. Você está entendendo? No processo seletivo, a pessoa chega e fala um monte de coisa para você. Não, eu posso fazer tudo. Trabalhar sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu vou para lá, eu vou para aqui. Eu mato se você precisar. Quando começa a trabalhar, a história muda. Sabe quando é que você conhece um colaborador de verdade? Quando você demite ele. Então, olha para quem está na tua equipe hoje e pergunta: preciso ficar com todo mundo? Se não precisa, começa a cortar. Faz sentido? E agora vou fazer uma pergunta que talvez seja difícil. Sim. Se você tivesse que resetar a sua equipe do zero, joga para o chão e vai ter que começar tudo de novo, as mesmas pessoas que estão com você seriam as pessoas que você contrataria? Então, são 3 pessoas, né? Eu ficaria com 2. Essas 2 são boas. Entendi. E essa outra, não tem quando você tem. As pessoas mais velhas falam muito isso. Você tem uma caixa de laranja, uma tá podre. Se você não tirar aquela, ela vai estragar todas as outras. Ela é assim. Isso é complicado. Porque, olha só, eu jamais poderia dizer que essa pessoa que trabalha com você é uma laranja podre. Mas se você que é o dono da empresa está afirmando isso, a gente tem 2 caminhos aí, tá? E aí, antes de eu falar desses 2 caminhos, eu preciso partir do pressuposto que você não fez o certo. O que é que muitos empresários não fazem? E isso é grave. Tem muitos empresários que chegam para a pessoa e falam: olha, eu quero que você faça isso, isso, isso e isso. Olha, eu quero que você faça desse jeito. Só que, você já ouviu uma frase? Eu acho que tu é carioca, não é, Rafa? Sim, sim. Eu também. Tem muita gente que fala, aqui no Rio é muito comum a gente ouvir isso: palavras o vento leva. O que é dito, o vento leva. Agora, vale o que está escrito. Uma empresa para dar certo, Rafa, a pessoa tem que fazer isso aqui, ó. Eu vou contratar alguém, né? Essa pessoa, esse funcionário, ele tem que ter uma lista do o que fazer, e aí ele vai ter uma lista aqui de 1, 2, 3 coisas para fazer, né? Só que além da lista do que fazer, você tem que ter uma lista do como fazer. Tá? Então, quando você treina um funcionário bem feito, você vai ter aqui a primeira coisa que você vai fazer é isso daqui. A segunda coisa. A terceira coisa. E aí, no como fazer, você vai pegar essa coisa aqui, ó, número 1, e você vai abrir aqui 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
E assim sucessivamente. Então, por exemplo, se essa coisa número 1 aqui, ó, é atender o cliente, você concorda que para o seu funcionário, ele pode pensar assim, ó, atender o cliente é muito fácil. Eu estou no balcão, eu vou chegar lá e vou falar assim, bom dia, o que você quer? Cerveja, Brahma, Skol, Antártica. Isso é atender o cliente. Ou eu posso chegar e falar assim, opa, bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Bar do Rafael. É a primeira vez que o senhor está vindo aqui? Você está jogando bola ali nesse campo? E aí, ganhou ou perdeu? Ganhou? Opa! Então hoje, ó, é o petisco e a bebida dos campeões. Primeira vez aqui? Não? Seja muito bem-vindo. Olha só, a gente tem um cardápio de bebidas com uma variedade incrível, de cerveja, água, refrigerante, suco. E a gente tem aqui um cardápio de petiscos também, que a gente faz na hora. Eu tenho linguiça calabresa acebolada, você pode pedir com aipim frito, batata frita. Nós temos também um torresminho. A gente tem uma carne seca desfiada, que é espetacular. A gente tem um frango a passarinho. Eu só vou te dizer uma coisa. Você vai ganhar todas as calorias que você perdeu nesse futebol, porque aqui, meu amigo, se você pedir um petisco, você não consegue pedir um só, não. Você vai pedir 2, 3. Pode falar, como é que eu posso te ajudar? Isso é atender o cliente também. Só que se você não retratar isso naquela ferramenta ali que eu chamo de fluxograma de trabalho, o seu cliente, ele vai fazer, o seu atendente, o seu colaborador vai fazer só isso aqui. Bom dia, pois não, como é que eu posso te ajudar? E aí, eu estou falando de atendimento. Só que a primeira coisa que eu vou fazer é detalhar o passo a passo de como é o atendimento, como é a gestão do estoque, como que eu boto bebida para gelar, como que eu preparo o petisco, como que eu tiro o lixo da área ali onde está onde os clientes chegam ali e despejam os restos de comida e bebida. Como que eu limpo as mesas? Tudo isso para o cliente ter uma sensação de caramba, que bar top! Eu não vou mais para casa, eu não vou mais para um outro bar. Sempre que eu acabar de jogar bola, eu vou ficar aqui nesse bar. E eu vou ficar horas. Porque quem joga bola quer o quê? Quer tomar uma ducha e quer ficar, ó, comendo e bebendo depois, na resenha. Faz sentido? Só que se você não treinar o teu colaborador do jeito que você quer que ele atenda, ele não vai fazer. Ou então você vai ficar contando com o bom senso do seu colaborador. Só que bom senso, meu amigo, só a tua mãe e minha, Rafael. O resto do mundo, ninguém tem bom senso. Você não pode contar com bom senso alheio. E aí vem a minha terceira pergunta. Eu já te perguntei se você contratou bem. Eu já te perguntei, se você tivesse que resetar a tua equipe, se você ia ficar com os 3. E agora vem a minha terceira pergunta. Você tem o passo a passo, do que fazer e do como fazer? Não, não tenho. Estou aprendendo hoje com você. Com base nisso que eu te falei, eu mais te ajudei ou te deixei mais confuso ainda? 100% ajuda. 100%. Bacana. Show de bola. Eu posso te fazer uma pergunta, Rafael? Claro. O que é que te parou de entrar no mapa da mina? O que é que te impediu de entrar no mapa da mina? O que acontece? Minha vida ela é um pouco corrida, né? E com isso tudo, a empresa que eu atuava antes da pandemia, ela voltou e me chamou de volta. E, inclusive, hoje eu estou fazendo 3 meses que eu voltei. Então, eu tive que deixar um pouco o meu comércio, mais simples, deixar de segunda a quinta e finais de semana eu estou lá. Talvez as pessoas... Mas quando eu estava lá, a segunda, terça, cada dia, para mim, valia a pena de forma diferente.
E essa segunda etapa que você atendeu aí, a pessoa que chegou no balcão, eu sou assim. Eu sou dessa forma aí que você fez. Eu falo os petiscos, eu atendo bem, eu dou um muito bom dia, muito boa tarde, eu brinco, falo que o cara é um jogador caro, e com isso tudo as pessoas sempre voltam. E o mais importante é que as pessoas, porra, eu adoro o seu atendimento, porque em minha volta tem outros bares com pessoas mais qualificadas, uns bares melhores do que o meu, mas devido ao meu atendimento, né, que eu visito os outros bares, eu fico prestando atenção no atendimento. Mas olha só, perceba, o que você faz, eu já entendi. O quão bom você é, eu já entendi. Só que um empresário, para ter resultados espetaculares, precisa de uma equipe boa, de um time bom. Você não precisa mais vender o teu peixe para mim. Eu já entendi o que você faz e quão bom você é. A minha pergunta foi: o que te parou para você entrar no Mapa da Mina, que é o meu curso, o meu acompanhamento? Eu não sei me definir. Por quê? Entendeu? Eu ainda não sei. Incrível, mas eu não sei. Mas eu quero poder fazer. Você sabe que é um... É porque tá falhando. Eu não, algum pedaço falha. Não tem problema, não. Eu vou te chamar no privado e eu quero que Sim. você entenda o que é o Mapa da Mina. O Mapa da Mina é um curso que eu tenho, que eu fechei as vagas, ele não está aberto agora, mas você é o tipo de empresário que tem que estar lá dentro. Porque com o acompanhamento e toda a mentoria que eu faço, você decolaria esse bar, cara. Você padronizaria o atendimento dos seus funcionários e, sem dúvida, você ia começar a ver mais resultado a ponto de não voltar mais para o seu emprego antigo. Mas eu quero te agradecer por essa participação aqui. Para você sair da live, é só você clicar no xizinho e depois que você sair da live, me manda um direct, que aí a gente conversa por direct. Tá bom? Bacana, Valeu. bacana. Obrigado, obrigado. Muito bom. Isso.